vamos lá. Boa tarde a todos. Eu conversei com o Júnior de deixar uns 10 minutinhos, porque às vezes demora para o pessoal entrar. Estou muito feliz com a oportunidade de falar com vocês, né? É diferente de falar com o público que eu estou acostumada, que é a nossa equipe e outros parceiros que eu faço fora da Bifarma. Vou falar um pouquinho sobre mim, mas de uma forma diferente. Normalmente as pessoas, quando iniciam uma palestra, elas iniciam sempre fazendo, né, a saudação normal, elas iniciam falando um pouquinho sobre o curso, agradecendo os convites, né, agradecendo as pessoas que convidaram, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né, e eu vou fazer de uma forma diferente, que tem tudo a ver com o tema de hoje, que o tema é posicionamento de marca. Como atrair clientes para o balcão. Como eu sei que a Consulfarma está aí há anos e existem vários cursos, inclusive a Jussara desenvolve vários projetos de marketing que muitos farmacêuticos participam, né? Eu sei que tem bastante proprietário de farmácia que desenvolve outros cursos e tem esse desejo de aprender sobre marketing. Eu não quero aqui falar o mesmo, mas de qualquer forma a gente vai voltar numa situação que a gente já ouviu falar em algum outro treinamento, né? Quando a gente fala de posicionamento de marca, ele está ligado com várias ações de marketing, várias ações de comunicação e várias ações internas da empresa. Então, na prática, em alguma coisa que eu vou falar aqui, você já ouviu falar. Mas eu vou falar de uma forma diferente, que é a minha marca, a maneira que eu tenho de compartilhar conhecimento, e espero que vocês consigam receber todas as informações que eu pretendo oferecer e colocarem em prática o que eu vou sugerir hoje aqui, tá? Bora lá, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Júnior, o Zoom tá deixando eu vou tirar de novo. O volume tá baixo, Patrícia? E agora, tá baixo ainda? A Patrícia comentou que o volume estava baixo. Tá bom? Ok. Então, eu vou apresentar aqui para vocês quem é a profissional Jéssica, que hoje vai falar com vocês sobre posicionamento de marca, tá bom? Eu quero ver quem vai me proibir. Vou repetir só mais uma vez. Eu quero ver quem vai me proibir. Ótimo. Eu queria que agora, nesse momento, eu gosto de fazer bastante interação com as pessoas quando eu estou fazendo um trabalho online, tá? Deixa eu só fechar aqui. Voltou. Apareceu para vocês o meu slide? Não, né? Agora vai aparecer. Ok. Eu gostaria agora, nesse momento, que duas pessoas pudessem ligar o microfone e falar qual a impressão, tirando as pessoas que me conhecem que estão aqui, qual foi a impressão que deu, qual a percepção que você teve sobre a Jéssica ao assistir esse vídeo? Cadê os corajosos dessa sala? Uma pessoa determinada, feliz. Gisele, obrigada. Então, vamos anotar aqui. Então, a percepção da Gisele. Gisele, de qual farmácia, Gisele? Eu sou da Bifórmula, em São Paulo. Tá. Gisele colocou feliz, percepção de feliz. Tem alguém que teve alguma outra percepção? Simone, qual foi? Você me conhece, né? Então, Simone não pode falar. Outra pessoa que não me conhece... que está me conhecendo hoje pela primeira vez, qual a percepção que você teve ao assistir esse vídeo, já que você ainda não me conhece e ficou curioso pelo curso?
Mais uma pessoa aí. Farmacêutico é tímido, né? Não gosta de falar no microfone. Luciana, eu não tenho microfone, mas para mim me passou a percepção de alguém bem reativa. Legal. Ok. Reativa, quando você diz reativa a uma ação de uma outra pessoa, é isso que você quis dizer, Luciana? Patrícia respondeu determinada, Gabriel respondeu empoderada. Luiz Fabiano, adorei! Surtada, mulher forte, ousada, Simone. Legal. Eu queria abrir dessa forma para falar um pouquinho sobre quem é a Jéssica, porque esse vídeo, ele representa todo um processo de posicionamento de marca. E aí aqui eu estou falando com proprietários de farmácia e também estou falando com farmacêuticos que são CLT, que trabalham dentro de uma organização. Então eu vou tentar adaptar a minha comunicação para esses dois públicos, né? Para que você entenda que como CLT você consegue aplicar o que eu vou explicar aqui e também como empreendedor você pode, de repente, delegar para um profissional ou procurar um profissional que vai te apoiar nessas ações de posicionamento de marca. Porque eu sei, eu estou há 6 anos nesse segmento, eu sei como é difícil a gente encontrar agências de marketing, empresas que realmente entendem do nosso negócio, né? Jussara está aí trabalhando já há um bom tempo com vocês também nessa parte, e que eu conheço mesmo, assim, que está mais tempo nesse universo mesmo, é a Jussara e eu. Conheço poucos profissionais fora desse contexto que entendem de verdade a nossa realidade da personalização, que é bem diferente do que qualquer outro segmento. Até para pensar em comunicação e posicionamento de marca, a gente precisa personalizar aqui, porque é totalmente diferente, né? Então, agradeço a todos que participaram. Esse vídeo é o exemplo do que acontece com o posicionamento de marca. Teve pessoas que escreveram aqui mulher forte, empoderada, muito determinada. Aí teve a outra moça que colocou reativa. Deixa eu ver se ela respondeu alguma outra coisa que eu perguntei, não. Feliz. E aí teve o Luiz que colocou surtada, ousada. E a imagem que eu pretendia colocar nesse vídeo é de tudo isso que vocês escreveram. Então tá ótimo, eu consegui atingir o objetivo do meu posicionamento de marca. Toda vez que a gente pensa no posicionamento de marca, nós estamos falando de dois pilares importantes, que é a imagem projetada e a imagem percebida. A imagem projetada, ela vai surgir a partir do posicionamento que você definiu para sua farmácia. A gente vai falar sobre isso mais para frente e eu vou colocar um exercício aqui também para isso, para a gente fazer hoje. Então, essa imagem projetada, você define a partir do seu posicionamento. Posicionamento de marca, gente, não é missão, visão e valores. Missão, visão e valores é uma coisa. Eu crio a minha visão e valores, e a partir disso eu crio meu posicionamento. O meu posicionamento ele está linkado com a experiência que eu vou gerar para o meu cliente e com a memória que eu vou registrar e com a comunidade que eu vou trabalhar. Então, a Jéssica, nesse vídeo, qual que foi a intenção dela? Se posicionar como uma mulher ousada, empoderada, uma mulher determinada, que é uma profissional incrível, sim, que mesmo que a sociedade critique dizendo que está usando TikTok, que ao mesmo tempo que ela fala de marketing, que ela fala de farmácia, ela fala de empoderamento feminino, esse é o posicionamento dela. E ela está correndo o risco de se posicionar assim e de ser considerada, como o Luiz falou aqui, de ser surtada, porque o vídeo expressa realmente uma pessoa surtada no final da dublagem, que é, eu não tô nem aí, eu vou continuar sendo essa pessoa que eu sou. E quando a gente fala de posicionamento de marca, nós estamos falando de autenticidade também. E nesse vídeo foi o que eu quis dizer para as pessoas, olha, você pode me contratar, você pode gostar do meu serviço, mas entenda que a Jéssica é um todo, ela tem vários atributos e não dá para separar a Jéssica pessoal da Jéssica profissional, não existe isso. E isso também acontece dentro de uma organização. Quando a gente fala da empresa, as pessoas hoje em dia, elas não estão mais em busca simplesmente de comprar produto e nós já estamos carecas de saber disso, não é mesmo? E aí, a pessoa que se associar à sua marca, ela vai querer viver uma experiência com a sua marca. Essa experiência pode ser através de um produto, pode ser através da atenção farmacêutica, do consultório, do serviço farmacêutico, pode ser de vários lugares.
Hoje aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha jornada de posicionamento de marca, porque quando eu falo da marca farmacêutica, eu estou falando de um farmacêutico intraempreendedor ou de um farmacêutico empreendedor, que é um proprietário da farmácia, que dá para se aplicar para os dois. Vou contar como que foi essa jornada que eu passei e o meu case maior, que é a Bifarma, onde a gente foi testando várias ferramentas, vários formatos para conseguir ajustar exatamente o nosso posicionamento. E esse ano de 2020, por conta do Covid, assim como todos estão passando por esse processo de transformação, não foi diferente com a gente. Então, eu precisei testar novamente outras ferramentas, precisei ficar atenta ao que estava acontecendo no mundo para definir um outro posicionamento para a Bifarma, linkado ao que nós tínhamos planejado em 2019. Então, eu sou, gente, a Jéssica Cremon, para quem não me conhece, eu sou parceira de negócios, eu sou especialista em comunicação corporativa. Perdoe meu cachorro, que ele não é muito educado. A minha primeira formação foi em marketing, agora eu vou compartilhar aqui o slide para vocês. Aqui está a minha apresentação. Eu não sei porque ele não está deixando eu... Deu um erro aqui, Gabriel. Um momentinho, Jéssica, vou ver aqui para você. É porque eu compartilhei a tela, mas ele não deixou eu passar o slide. Vamos ver agora. Agora foi. Agora foi. Então, eu sou a Jéssica, como eu disse a vocês, sou parceira de negócios, não dá para fazer a separação entre a Jéssica pessoal e a Jéssica profissional. Então, quando eu falo de posicionamento de marca, eu estou correndo o risco de atrair pessoas que se associem à minha marca de verdade como eu sou e correndo o risco de ter pessoas que se afastem da minha marca. E isso é muito natural quando a gente fala de posicionamento de marca. O que vale a pena mesmo é investir na autenticidade e não desistir do valor que você tem como marca, tá? Vamos lá para o próximo, deixa eu ver se eu vou conseguir passar por aqui. Ótimo. Como que a gente constrói esse posicionamento de marca? Como que funciona esse processo todo? Eu acho que aqui tem pessoas que já conheceram um pouquinho sobre coach, sobre PNL. Tudo começa naquela experiência de vida que eu tenho. Então, se eu tenho uma experiência de vida através dos meus 5 sentidos, para eu gerar essa experiência com o meu cliente final, para chamar a atenção e levá-lo até o meu balcão, eu tenho que trabalhar todos esses sentidos. Mas, Jéssica, como que eu faço isso na internet? Observando o comportamento do consumidor. Se você não tem uma pessoa hoje aí na sua farmácia que você consegue deixar ligada, totalmente focada nessa parte de comunicação e de marketing, você precisa começar agora nesse momento despertar para isso. Por quê? Porque essa pessoa vai fazer o que a Jéssica faz hoje. O que a Jéssica faz hoje? Ela é responsável por várias ações de comunicação e marketing interna e externa, mas a todo momento ela está em várias comunidades nas redes sociais, escutando o que as pessoas estão falando, se comunicando com as pessoas, participando de enquetes e de comentários que dão dados do meu público, que dão dados das dores do meu cliente. Acredito que várias pessoas já ouviram falar sobre persona, e ao contrário de que muitos pensam, tem ferramentas para você descobrir qual é a sua persona. É legal, é fácil, vai lá no gerador de persona, você consegue digitar e ter as informações sobre a sua persona. Agora, uma persona bem específica, bem ajustadinha ao seu posicionamento de marca, você só vai conseguir observando o mercado. Então, eu estou sempre em polêmicas, em comentários de várias polêmicas que estão acontecendo, atenta a tudo que está acontecendo, para eu entender como o meu cliente se comporta. E aí eu preciso estar atenta à parte que está escrita, à parte auditiva, às reclamações que surgem no atendimento, às reclamações que surgem no saque. Todos esses locais, todas essas entradas são oportunidades de eu entender o comportamento do meu cliente, para aí sim eu conseguir falar uma linguagem que eu vou atrair ele para o meu balcão. Então, a gente vai falar hoje aqui sobre uma jornada, que eu chamo da jornada da marca, que é do posicionamento de marca, que ela envolve 3 pilares, que é a imagem projetada, a imagem percebida. Eu vou dar uma surra na minha cachorra. Júlia, por favor. Só um minutinho, gente. Ô, Júlia. A Tica, por favor. E aí, a imagem projetada, a imagem percebida
E dentro desse processo, a jornada de um ponto para o outro, a gente fala da experiência desse cliente. Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides aqui, ó. Esse é o processo da jornada do posicionamento de marca. Então, eu tenho uma imagem projetada que eu defino através do meu posicionamento, que eu já vou explicar para vocês como a gente vai fazer isso. Eu tenho a imagem percebida, que é o processamento daquilo que eu falei no slide anterior. O seu cliente tem experiência com o mundo através dos 5 sentidos. Então, quando você projetar algo, que nem eu projetei aquele vídeo, eu gerei sensações em várias mulheres, diversas sensações que estão lá nos comentários. Assim como eu gerei diversas sensações em vocês ao assistirem o meu vídeo. Então, esse processamento desses valores, quando eu recebo a informação, seja no balcão, seja num vídeo, seja num folder, ou seja na experiência que eu tenho com aquela embalagem, com aquele produto, eu vou processar os meus valores internos, que é o meu mapa, a maneira como eu enxergo o mundo, vou associar a todos esses valores e aí eu vou entender se aquela marca, se aquela imagem daquela marca, ela faz sentido com aquilo que eu acredito. E aí, então, eu consigo fazer um link de pertencimento com esse cliente. E aí, a partir do momento que eu crio esse link de pertencimento, esse cliente se torna fiel a mim. Ele se conecta verdadeiramente a mim, a ponto de qualquer coisa que eu colocar nas redes sociais, ou qualquer evento, tudo que eu fizer, ele estará ali sempre junto comigo, porque eu gerei uma memória muscular. O que é uma memória muscular? Eu gerei uma experiência de vida e registrei algo na mente dele referente à minha marca. E essa experiência ela é construída através dos sentidos, como eu falei para vocês, através de uma embalagem do seu produto, de um vídeo que você coloca nas redes sociais, de como o seu farmacêutico, ou você como farmacêutico, aborda o seu cliente no balcão da loja, através do atendimento, da solução que você oferece e o produto que você oferece. Então, essa jornada de projetar a sua marca até a percepção que ele tem todo esse período de experiência para você realmente ser reconhecido como uma autoridade no seu segmento. Deixa eu só voltar, deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não, né? Não tem nada aqui no chat, né, o Gabriel, que eu não estou conseguindo ver. Não, não tem. Isso, ainda não, Jéssica. Ótimo. Esse processo dessa jornada de posicionamento de marca, todo profissional, antes de se tornar um empreendedor, antes de ser dono de uma empresa, de uma farmácia, ele passa na vida dele, né? Então, ele tem que conseguir o primeiro emprego, ele tem que conseguir a oportunidade como farmacêutico numa loja, numa farmácia de manipulação, ele tem que, quando ele constrói o seu negócio, ele precisa começar a se posicionar, mostrar para as pessoas o que ele realmente faz para que as pessoas reconheçam isso. O meu momento hoje de estar aqui na Consulfarma, que um momento muito especial para mim, e eu disse que eu ia começar a palestra de um jeito diferente, sem fazer os agradecimentos iniciais, sem seguir o POP lá, né, o procedimento operacional padrão que tanto tem na farmácia, também tem nos treinamentos e nas palestras. Então, eu resolvi fazer diferente para justamente mostrar para vocês essa jornada, essa percepção que existe através do que a gente projeta. E essa projeção, ela não acontece só nas mídias sociais. Hoje, principalmente, as pessoas estão se atentando mais a isso, porque a pandemia mostrou o que pra gente? Que a internet está aí, e a internet é importante. Para mim, que estou nessa área há anos, tranquilo, tá? Tudo tranquilo, porque eu estou adaptada, habituada a tudo isso. Mas outras pessoas que não estavam, e principalmente vários farmacêuticos que eu conheço, do projeto que eu desenvolvo na Bifarma também, e outros que eu atendo, eles ainda não estão habituados, né? Tem medo de falar na internet, tem medo de colocar uma prova social de um cliente, de pedir para um cliente uma prova social, de pedir para o cliente contar a experiência, como que foi o tratamento dele. Tem várias etapas para a gente evoluir nesse processo do posicionamento da marca farmacêutica. Mas não é impossível, né? É possível fazer isso. Esse é o meu exemplo. Quando eu comecei na Bifarma, a minha jornada da Bifarma foi uma jornada muito engraçada, porque eu estava numa fase da minha vida que eu não concordava mais com os valores da empresa que eu trabalhava antes,
e aí a gente está meio que falando já sobre marca empregadora, eu não concordava com os valores daquela organização, eu tive uma trajetória profissional bem precoce, eu fui gestora muito nova, eu tinha 20 para 21 anos como gestão, e ali eu me via num desafio de desenvolver ações com os colaboradores, eu precisava gerar uma experiência diferente com os meus colaboradores para engajá-los ao propósito da empresa, porém a empresa ela não tinha uma estratégia de posicionamento de marca, mesmo sendo uma empresa assistida no segmento de RH. É uma empresa que oferece soluções de pontos, de controle de acesso, muito focada na parte de gestão de pessoas. Porém, ela mesma não tinha uma estratégia de gestão de pessoas. Então, aquilo para mim estava muito incongruente. Só que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, porque naquela época eu não tinha uma formação acadêmica. A minha jornada profissional, desde o início, ela sempre me levou a ter um posicionamento de marca. E quando a gente fala de posicionamento de marca, tem uma coisa que antecede a isso, antecede a missão, a visão e valores, que é o objetivo daquela marca. O que aquela marca realmente quer oferecer para as pessoas? O que ela quer realmente gerar na vida das pessoas? O que é importante para aquela marca? Trazendo para o contexto de posicionamento de marca pessoal, que é o meu exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu estava num momento da minha vida que eu precisava muito sobreviver. E eu acredito que aqui na sala tem muitos farmacêuticos lutando para que os seus negócios sobrevivam, que os seus negócios sejam rentáveis, e muitos farmacêuticos como o CLT buscando a oportunidade de aumentar as vendas, de ser reconhecido profissionalmente. Então, eu queria que você pensasse hoje no seu objetivo principal com o seu negócio. O objetivo principal que você tem hoje como um farmacêutico intraempreendedor dentro de uma farmácia de manipulação. Qual é o seu objetivo? O objetivo da Jéssica era sobreviver. Por quê? Com 15 anos, a Jéssica já não morava mais na casa da mãe dela, já não morava com o namorado, ela tinha muitos problemas familiares, né? Por isso que hoje eu me posiciono cada vez mais sobre empoderamento feminino, eu sofri muito com machismo na minha família, e todo esse processo da sobrevivência me fez ter um posicionamento no trabalho diferente dos outros jovens da minha idade. Então, eu tive uma oportunidade de fazer um curso chamado CIT, Centro de Iniciação ao Trabalho, e através desse curso, quando eu entrei, eu soube que os melhores alunos teriam a oportunidade de ser encaminhados para as empresas que não tinham o curso, porque o curso era um curso gratuito, né? Minha mãe não tinha condições, mesmo eu morando fora de casa, ela que conseguiu esse curso para mim, minha mãe sempre me apoiou, mesmo com os problemas que foram surgindo aí por conta do meu padrasto, né? E quando eu fiz esse curso, o curso durava 1 ano. Quando eu soube que eu teria a oportunidade de conseguir meu primeiro emprego, e justamente eu estava numa situação onde eu morava dentro da casa do meu namorado, junto com os pais, junto com os irmãos, que eu dependia deles, eu falei, eu não posso brincar com isso, eu tenho que levar isso a sério. Isso é muito importante, é tudo ou nada agora, é tudo ou nada. Então, nesse momento, eu agia como uma empresa. Eu entendia que ali era uma empresa e que os professores estavam me avaliando. Então, tudo que tinha de oportunidade, eu fazia, eu participava, eu estava envolvida, até que eu consegui, sim, com 6 meses de curso, ser encaminhada para a minha primeira oportunidade de trabalho, que foi com o seu Júlio. Deixa eu... Vou pular aqui os slides, gente, porque eu sempre faço isso, tá? Eu comecei aqui nessa empresa com o seu Júlio na área de atendimento ao cliente e foi a minha primeira oportunidade profissional e o primeiro movimento que eu criei de posicionamento de marca pessoal sem entender o que era, porque eu não tinha um conhecimento científico sobre isso. Eu tinha, na verdade, o objetivo de sobreviver e de ser independente. E a partir daquilo, de forma intuitiva e bem primitiva também, eu fui desenvolvendo ações que eu acreditava que iam me destacar, que iam me ajudar a ser referência em alguma coisa dentro do curso, que ia me ajudar a ser reconhecida e lembrada, que ia ajudar a construir essa reputação. Tanto que quando eu fui fazer a entrevista com o Dr. Júlio, ele ficou em dúvida entre eu e mais uma candidata. E o que facilitou a minha entrada nessa empresa foi que a coordenadora do curso, quando ele falou que ele estava com dúvida, falou sobre mim, ou seja, ela falou sobre a reputação que eu criei dentro do curso que eu desenvolvi ali, para eu me destacar nessa vaga, e eu fui realmente selecionada e fiquei nessa empresa em torno de 3, 4 anos, foram 4 anos, e quando eu saí de lá porque eu engravidei da minha primeira filha aos 18 anos.
E nesse momento eu ainda tinha o objetivo de sobreviver, porque ainda não tinha minha casa, eu não tinha nada, eu morava de favor na casa do pai do meu namorado na época. E eu ganhava muito pouco desse primeiro emprego, eu ganhava R$ 400. Então, uma menina de 18 anos, que não queria, mas acabou engravidando naquela época, com um filho pequeno, ganhando R$ 400, eu pensei, meu Deus, não dá mais agora, eu preciso ir para um próximo passo, não vou conseguir estudar. Eu estudava como? Através de livros e cursos gratuitos, sempre. Eu preciso de uma nova oportunidade. E aí vem uma outra questão do posicionamento de marca que todos os farmacêuticos precisam se atentar, né? Que é quando você se relaciona com as pessoas, o famoso network que a gente está cansado de ouvir falar. Que quando eu fiquei grávida, minha irmã falava muito sobre mim para uma amiga dela, né, que a Júlia foi a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha, a primeira tudo. Quem tem filhos aqui sabe como é isso. E então, quando a Júlia nasceu, essa amiga da minha irmã foi me conhecer. Ela era amiga da minha irmã, e aí nós conversando ali naquele dia, estávamos conversando bastante sobre a vida e sobre trabalho, porque eu sempre gostei de trabalhar. E ela se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ela, e a partir daquele momento ela quis me indicar para essa empresa que eu comentei, que é de solução de RH. E fui para essa empresa, fiz a entrevista para trabalhar novamente na recepção. Mas, como eu tinha uma filha pequena de 5 meses, ele decidiu não me contratar para recepção, porque eu poderia me ausentar, e me indicou para uma vaga de atendimento. Fui para a vaga de atendimento. Durante 3 meses no atendimento, eu me destaquei como a melhor atendente, e nesse processo do atendimento, eu fui descobrindo as dores dos clientes, e eu nem sabia que era marketing ainda naquela época, né? Porque como eu era muito humilde, o acesso à informação naquela época era pior, né? Era bem difícil, e eu não tinha acesso a muitas coisas. Então, ali naquele momento, a empatia que eu tinha pelo cliente me fez indicar o cliente para a área de contratos, para a área comercial. Eu queria evitar de ouvir reclamações do cliente e queria ouvir o cliente, ajudar o cliente de uma forma diferenciada para ele ficar feliz. É só isso que eu queria. Eu queria ter menos reclamações no final do meu dia e queria que o cliente fosse feliz, que ele entendesse que eu poderia cobrar dele uma taxa de atendimento, ou eu poderia oferecer um contrato que ele ia ter um serviço durante 1 ano e ele ia ficar super feliz por eu indicar esse contrato para ele. Então, eu fui indicando esses contratos. Nesse meu período de experiência, a gestora começou a ficar de olho em mim, porque eu estava indicando muito contrato. E a moça de contrato não estava vendendo nada. Só que eu não fiz isso com intenção de chamar a atenção da minha gestora. Nesse caso, a minha intenção era apenas passar da experiência, ganhar um pouco mais para conseguir oferecer algo melhor para minha filha e manter o meu trabalho ali e não perder esse emprego. Esse era o objetivo principal, novamente sobreviver. Então, nessa fase aí, ela conseguiu observar esse talento que eu ainda não enxergava em mim e me chamou para conversar. Falou, Jéssica, eu tenho uma oportunidade para você, mas eu não vou decidir. Eu entrei em pânico, falei, meu Deus, como assim? Ela não vai decidir? Ela é a gestora, né? Como eu vou decidir alguma coisa? Eu fiquei assim, sabe aquele pensamento no estalo? E aí ela disse, olha, eu preciso de uma pessoa no atendimento que tenha a sua postura, que seja comprometida, que se atente à dor do cliente. E aí eu estava pensando em te promover como encarregada do atendimento. Já fiquei super feliz. Olha, o valor do salário é R$ 700. Eu falei, que bacana, né? Tô ganhando 500, 700, já vai ajudar. Vai ser melhor do que eu estava ganhando antes. Porém, eu preciso de uma pessoa para trabalhar na área comercial, na área de vendas, para aumentar as vendas, porque a pessoa não está vendendo. Só que lá na área de vendas, Jéssica, você vai manter o seu salário, você vai ter uma meta de R$ 80 mil por mês, uma comissão de 2,5 por mês, por valor que você atingir das suas metas, e o prêmio que ele tinha um valor específico do início, o valor máximo era quase R$ 1.000 de prêmio, né, de participação pelo resultado. Quando ela me apresentou aquilo, meus olhos brilharam, porque o que eu queria sobreviver, eu queria dinheiro, eu queria construir minha casa, eu queria estudar, eu queria isso. E aí, quando ela falou aquilo, eu fiquei super feliz. Porém, a área comercial era algo novo para mim. Era algo que eu nunca tinha vivido. Atendimento, ser recepcionista, ser simpática, tratar bem as pessoas, se colocar no lugar dos outros, tranquilo. Faço de boa, mas agora vender, convencer o cliente, falar dos benefícios do produto, não sei se vou sair bem nisso. E aí eu pedi para ela dar um tempinho para eu pensar, e ela realmente me deu tempo para pensar. Fui para casa,
como eu tenho hábito, e eu sou bem expansiva mesmo nessa parte, eu gosto muito de falar com o espelho, eu fui lá, na hora de tomar banho, comecei a treinar debaixo do chuveiro, eu prospectando um cliente. Comecei falando, oi senhora, aqui é a Jéssica, da Mais de Berna. Comecei a treinar para ver se o meu corpo, olha que eu nem sabia o que era memória muscular, nem nada, nem treino nenhum, para ver se o meu corpo, se eu conseguiria ter condições de aceitar aquela proposta. E eu aceitei a proposta, e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. A minha fonte é toda da área comercial, então eu trabalhei na área comercial nessa empresa, foi quase 3 anos que eu trabalhei lá só na área comercial. Vendi, fiz contato com muitas empresas incríveis na época, reuniões, foi uma época que eu conheci muito sobre o meu talento, sobre a minha marca pessoal. E quando eu passei por essa experiência na MADES, eu não tinha formação acadêmica ainda, porque o dinheiro não dava, mesmo eu ganhando bem, porque eu comecei a ganhar bem na área de contratos, eu precisava construir minha casa, então eu fui comprar terreno, fui construir minha casa, esse era o meu objetivo principal, lembrando do meu objetivo central, que era a sobrevivência. E aí, nessa fase toda, a empresa estava de olho em mim. Só que eu gostava tanto de fazer contrato, eu gostava de trabalhar até de sábado, porque eu adorava o que eu fazia. E aí surgiu uma situação que a minha gestora precisou sair da empresa. E quando ela saiu da empresa, colocaram uma outra externa que não se adaptou. E foi quando surgiu a oportunidade da minha promoção para ser gestora de toda aquela área comercial, área de atendimento e de assistência técnica. Foi uma experiência incrível, eu era muito jovem, muito nova, mas eu tinha vontade, como vocês escreveram aqui, eu tinha determinação, eu era ousada, enfrentei o desafio, e tudo isso que eu estou contando, com certeza muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, passaram por uma trajetória como essa, que você conseguiu oportunidades pelo seu destaque, pelo seu desempenho, pela maneira como você se posicionou. Então, quando eu saí de lá decidida a trabalhar com algo que fazia sentido para mim, porque, como eu disse no início, aquele modelo de gestão que não era humanizada, não fazia sentido para mim. E de lá eu fui para a Mary Kay. Lá na Mary Kay, eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa minha visão comercial, sobre esse meu perfil comercial, e fiz um curso no Sebrae. Esse curso que eu fiz no Sebrae, do microempreendedor, eu descobri nele os 4P do produto. Quando eu estudei aquilo, quando eu entendi um pouquinho sobre o perfil do consumidor, psicologia do consumidor, eu fiquei apaixonada. E fui lá na internet pesquisar como que funcionava essa graduação de marketing. Procurei gestão comercial, tudo nessa área. E percebi que o marketing era uma área que fazia sentido realmente comigo e que eu ia conseguir iniciar uma carreira no marketing. E eu tinha mais 2 objetivos. Trabalhar perto da minha casa, porque eu estava com 2 filhos nessa época, e o outro objetivo era construir minha carreira, adquirir experiência para conseguir ter meu próprio negócio. Então, quando eu entrei na Bifarma, foi justamente nessa trajetória. Também cheguei na Bifarma através de uma indicação também, através da maneira como eu me relacionava com as pessoas. E lá na Bifarma, eu entrei com uma vaga de estagiária, basicamente, né? Eu ganhava R$800 quando eu entrei lá. Na outra empresa, eu estava ganhando R$4.000. Só que eu decidi que não, eu não vou mais trabalhar, não vou fazer mais algo que não faz sentido com os meus talentos. Então, eu entrei na Bifarma, e a Bifarma foi um espaço que me acolheu para eu desenvolver tudo que existia dentro de endomarketing, dentro de mim, que eu nem sabia o que era endomarketing, eu fui descobrir na faculdade. Então, eu consegui, naquele espaço, trabalhar toda a parte de humanização da marca, que depois, terminando a faculdade, se especializando, que eu fiz outros cursos, eu comecei a entender essa parte mais científica do marketing. Por que eu contei toda essa história para você entender quem eu sou? Porque isso é posicionamento de marca. Isso é posicionamento de marca. Quem não é visto, não é lembrado. Então, todas as ações que a gente cria como um funcionário CLT, como um dono de um negócio, vai refletir em todas as outras ações e vai refletir no nosso objetivo central. E o meu objetivo central, ele foi atingido. Graças a Deus, hoje eu tenho minha casa, consegui fazer várias especializações, consegui me posicionar como eu gostaria e consegui chegar aqui na Consulfarma, que na verdade, nesse caso, a Consulfarma não era um sonho, eu não tinha essa ambição, na verdade, e sim, tudo isso aconteceu por conta da reputação que eu fui construindo dentro da Bifarma e fora da Bifarma, e justamente pelo fato de eu divulgar isso que eu faço,
Desde a época da faculdade, eu divulgava todo o conhecimento que eu tinha na faculdade. Então, hoje, todo mundo, família, amigo, todo mundo sabe o que eu faço. E ficam confusos às vezes, porque eu faço muitas coisas, né? Então, todo mundo sabe o que eu faço. Essa reputação está dentro do posicionamento de marca, está dentro da experiência de marca. E eu queria que vocês respondessem para mim aqui, farmacêuticos, CLT e farmacêuticos proprietários, hoje, você, qual é o seu principal objetivo com a sua farmácia? Qual é o seu principal objetivo com a sua profissão farmacêutica? Escrevam aqui para mim, eu gostaria de saber rapidinho para a gente ir para o próximo passo. Enquanto isso, eu vou olhar o tempo aqui. O chat não está aparecendo, cadê? Pode ser pelo chat, gente, ou 1 ou 2, se quiser falar pelo microfone, também pode falar. Queria saber de vocês, qual é o principal objetivo hoje da marca de vocês? Cadê? Deixa eu tirar aqui. Maribel, você tá aí? Tô vendo você. Ó, tem alguém aqui que respondeu. Motivar os colaboradores e oferecer o melhor atendimento para o cliente, fazer novos clientes. Ok. Melhorar o atendimento e trazer novos clientes. Tá. Para fazer isso, o farmacêutico ele enfrenta vários desafios. Eu queria que vocês escrevessem para mim aqui pelo menos um dos maiores desafios que você tem para conseguir melhorar o atendimento e também atrair novos clientes. Cadê o Zoom? Deixa eu ver. Aqui. Vamos lá. Fidelização. A fidelização a gente consegue construir dentro de posicionamento de marca. É o primeiro passo. E aí com outras ações para poder fidelizar que eu vou mostrar para vocês. Natasha, fazer o bem que vale em si mesmo através dos projetos que eu puder abraçar. Isso aí. Hoje acho que o grande desafio é impactar nas redes sociais. Esse é o grande desafio de muitos proprietários de farmácia. E eu digo novamente porque o nosso segmento ele é muito, muito peculiar, então a gente tem bastante dificuldade, mas não é impossível. Não é impossível, desde que você invista tempo e tenha uma pessoa que possa te apoiar nisso. Então, tá bom. Então, vamos aqui voltar para o slide, por causa do nosso horário, vou acelerar um pouquinho. Eu anotei aqui outros desafios, em geral, que o farmacêutico tem. Antes dele ser um proprietário de farmácia, ele tem o desafio de ter o conhecimento científico, de ser multidisciplinar, de ser autogerenciável. O farmacêutico também tem que ser coach quando ele está na gestão e quando ele está no balcão, ele também tem que ser coach, ele também tem que ser terapeuta, ele é gestor, ele tem que ser educador, comunicador e empreendedor. Claro que você vai ter esses atributos, mas não vai ter todos, né? Mas eu sei que tem alguns que são, assim, essenciais, que é o científico, por exemplo. O científico farmacêutico, ele não abre mão, mas existem outros que eu coloquei aqui que precisa ser investido para conseguir chegar nesse objetivo que vocês colocaram aqui, tá? Eu coloquei esses desafios porque são os principais que eu escuto, de acordo com o atendimento que eu faço com os farmacêuticos, de acordo com os trabalhos que a gente já desenvolveu, que esses são um dos principais desafios do farmacêutico hoje. E as redes sociais entram em tudo isso daqui, porque a rede social é uma vitrine de tudo que você vai comunicar. Aqui o projeto que eu falei para vocês, que eu desenvolvi na Bifarma, só para a gente resumir essa parte, e para a parte prática que eu quero mostrar para vocês. Então, lá na Bifarma, desde 2014, iniciou o projeto do workshop da prescrição farmacêutica através da Natasha e do Thiago e toda a rede de farmacêuticos do nosso laboratório, e com isso a gente foi desenvolvendo várias ações para que o farmacêutico se tornasse essa autoridade, para que as pessoas reconhecessem esse posicionamento do farmacêutico, e a partir daí eu comecei a inserir alguns conteúdos de marca, de posicionamento de marca, de comunicação, de produção audiovisual com os nossos farmacêuticos.
Por que, então, fazer o gerenciamento e um posicionamento de marca? Eu vou ler uma frase que foi eu que criei, que é assim: a gestão da marca pessoal é uma jornada de autodescobertas do empreendedor e o colaborador da atualidade. Ela promove o reconhecimento da autenticidade, da comunicação, o talento e do produto, gerando um novo significado e direção para o trabalho. Ou seja, a empresa ela tem uma nova direção, um novo entendimento sobre marca empregadora, voltada ao colaborador, como vocês comentaram aqui, que é necessário, e também voltada ao cliente. E, em contrapartida, o farmacêutico CLT, ele tem uma nova visão sobre o sentido do trabalho dele. Ele se posiciona diferente, ele entende que ele faz parte daquela farmácia de manipulação, como o próprio dono também, tornando pessoas protagonistas das suas carreiras e dos seus empreendimentos. Uma frase que eu gosto muito: produtos são feitos em fábricas, mas marcas são construídas na mente, e posicionamento de marca é essa construção na mente das pessoas. Aqui é um exemplo de como construir esse posicionamento, nós já vamos para o exercício, tá? Como que funciona esse posicionamento de marca? Eu tenho a integridade da marca, que são os valores que envolvem o posicionamento e a diferenciação dessa marca, que com isso eu construo a identidade dessa marca, como ela vai ser vista, né? A identidade visual, as cores e tudo mais, como ela vai se comunicar, e a imagem que ela vai representar para a sociedade, para a sociedade enxergá-la, que é a imagem projetada que eu falei no início. Então, aqui, esse triângulo, ele é super simples de entender, e depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês, para vocês tentarem praticar com o exercício que eu vou fazer com vocês mais à frente, tá? Eu vou mostrar para vocês o meu processo de posicionamento de marca. Tudo aquilo que eu contei para vocês, que eu desenvolvi para me conhecer, para identificar o que fazia sentido para mim, com os meus talentos, tudo isso que eu fiz foi me dando dados de como desenvolver o meu posicionamento. Tudo isso foi me dando informações. Então, eu fui anotando, porque o posicionamento de marca é um exercício que você faz para identificar quem você é de verdade e como você quer ser visto. Então, aqui a Jéssica colocou o seguinte: é uma empresa de treinamento, de desenvolvimento humano e organizacional, conectando pessoas, negócios aos seus propósitos, a fim de gerarem resultados por meio do brand. Então, o princípio, o valor da minha marca é o brand, é marca pessoal e marca empregadora. Valor, propósito, engajamento de pessoas para gerar resultados. É isso que eu faço. Qual é a diferenciação da Jéssica? Através do personal brand, ou seja, brand para uma pessoa específica que não é uma organização ainda, e o employer branding, que é para uma marca empregadora, para uma empresa, para uma farmácia ou qualquer outra empresa do segmento. Só que eu faço isso focando na conexão da carreira, do propósito e da prosperidade. E tudo isso que está na minha diferenciação, ela está ligada à minha experiência de vida e as minhas formações. Então, nesse momento, para você construir esse triângulo com essas informações da sua farmácia, que é o primeiro passo antes de qualquer coisa, você vai precisar olhar quem você é hoje como farmácia, os clientes que você já conquistou, olhar o seu posicionamento aí atual, o momento que você está hoje, para conseguir ter claro esse posicionamento. Volto a repetir, posicionamento não é missão, visão e valores. E aí eu pego tudo que eu tenho de trajetória dessa minha farmácia, o storytelling dessa minha farmácia. Por que que eu criei essa farmácia? Por que eu quis empreender como farmacêutico? Por que que eu foco em nutrição? Por que que eu foco em estética? Por que que eu foco em educação para transformar a saúde das pessoas? E aí eu vou anotando todas essas informações. Tá, eu faço isso, a minha diferenciação é por conta da minha jornada de vida, da minha história, que eu quero fazer acontecer na área da saúde, joia. E o que eu tenho no meu time técnico ali? Quais são as especializações do meu time técnico? Quais cursos? O que tem de diferente no meu time técnico que eu posso também divulgar dentro da minha diferenciação? Então, a integridade da marca tá, os valores dessa marca, o posicionamento, como ela vai se representar, a diferenciação. Então, quando eu tenho o posicionamento mais a identidade da minha marca, as cores, como ela vai representar, como vai ser lançada essa projeção para as pessoas, eu tenho tanto a identidade quanto a imagem da marca, que envolve a minha imagem com a minha diferenciação. Parece ser chato esse conteúdo para quem não é da área, mas é muito legal quando o resultado acontece, que é a parte final do exercício, tá? Tem alguém com dúvida sobre isso daqui? Se tiver dúvida, pode perguntar,
tá bom? Então, o primeiro passo é você entender essa integridade da sua marca antes de qualquer outra ação. E aí, eu quero compartilhar aqui com vocês o exercício para a gente conseguir encerrar. Como a gente demorou um pouquinho mais, cadê? Eu vou compartilhar o link do exercício com vocês no comentário. Vejam se vocês conseguem. O slide não deu certo? Alguém comentou aqui que o slide não deu certo. Jéssica, as últimas falas, elas eram apoiadas por um slide Peraí. sobre o triângulo, para o pessoal. O slide não deu para eles verem? Não foi compartilhado, eu mandei aqui no Que privado. legal! Desculpa, gente. Peraí, deixa eu voltar aqui. E eu falando aqui, achando que estava todo mundo vendo. Olha, desculpa. E agora, vocês estão vendo? Tá aparecendo, Gabriel? Agora sim, Jéssica. Perfeito. Eu comi bola, eu fui falando aqui, esqueci, porque eu fiquei preocupada com o horário. Bom, eu mandei aí no direct, o Gabriel também mandou para vocês, que é um exercício do desafio que eu criei. Eu criei o desafio 21 dias, você é uma marca. E nesse desafio, uma das etapas que era criar o posicionamento da marca, tá? Agora tá aparecendo para todo mundo. A Patrícia tem um comentário. Missão, contribuir para o bem-estar dos colaboradores e clientes. Desafio, gestão. Gestão sempre é um grande desafio. Conseguiram ver agora? Deixa eu dar um zoom aqui no slide. Ó, tá aparecendo aí para eles, né, Gabriel? Isso, agora tá sim, Jéssica. Então, só para vocês entenderem agora com a imagem que eu comentei, o posicionamento e a diferenciação fazem parte da integração, da integridade dessa marca. A identidade da marca é o posicionamento e tudo que envolve a parte de criação, de design dessa marca, cores, a comunicação dessa marca, com quem que ela vai falar. E o outro lado da imagem da marca é a diferenciação, o que faz a sua farmácia ser diferente das outras, com a imagem que você vai projetar, que eu comentei lá no início sobre imagem projetada e imagem percebida. O que eu compartilhei aí com vocês é o exercício do posicionamento de marca. Eu vou descompartilhar a tela de novo, o Gabriel, para compartilhar só o exercício, tá? Fechou. Ô, Jéssica, o pessoal tá com um probleminha para abrir o link. Quer que eu te mando... Peraí, acho melhor eu anexar. Dá para anexar no chat? Dá sim, é um PDF, né? Isso, peraí. Dá sim. Eu acho que eu desconectei meu WhatsApp web. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu fiz isso. Eu desconectei. Porque eu conseguiria passar aqui, peraí. Acho que eu vou mandar para você. Eu mando para você e você compartilha com eles. Pode ser? Pode ser sim. Deixa eu tentar aqui correr por causa do tempo. Vou colocar aqui que é mais fácil, que já está aqui na tela do computador. Se eu te mandar por link, será que você vai ter o mesmo problema também? Eu acho que você mandou o caminho do arquivo para o pessoal, por isso que tá dando esse problema. Ah, é verdade. Peraí. Calma aí que eu vou mandar para você aqui rapidinho. Segura aí, pessoal, que eu já volto para a gente fazer o exercício direitinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque deixa eu só. Não sei por que ele não está indo. Espera aí.
Calma aí, Gabriel. Sem problemas. Achei. A Dayana recomendou, se você quiser subir no e-transfer e mandar o link por aqui. Ele tá abrindo aqui de novo. Eu vou... Não sei porque quando eu pego ele aqui, ele tá indo pro link direto. Ô, abençoado. Agora ele saiu daqui, peraí. Só um minutinho. Aqui. Ó, eu vou... Ele tá carregando ainda. Eu tô preocupada com o tempo do pessoal. Peraí, só um minutinho. Gabriel, mandei para você. Vê se você recebeu. Ufa, Jesus, Recebi, desculpa, sim. gente. Bom, enquanto ele vai mandar para vocês aí, eu vou acelerar aqui para a gente não atrasar, tá? Deixa eu recompartilhar aqui a tela novamente. Vocês estão conseguindo ver? Não, ainda não, peraí. Conseguem ver a tela, gente? Eu não estou vendo vocês porque eu estou direto na tela. Ótimo. Como é que funciona esse posicionamento? Depois que você criar esse posicionamento, você vai ir para as outras estratégias que eu vou mostrar para vocês bem rapidinho antes da gente encerrar. O posicionamento, ele é desenvolvido através de algumas perguntas bem parecidas com o 5W2H. Quem já conhece essa ferramenta vai entender um pouquinho quando eu começar a fazer as perguntas. Não vai dar tempo a gente fazer como eu gostaria realmente, porque eu já sabia que o tempo ia ser curto, mas eu quero explicar para vocês como que funciona, para vocês depois tentarem fazer, e se tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu telefone aqui de contato para vocês, e aí eu vou ajudando vocês em paralelo também à distância, tá bom? Porque é a etapa mais importante. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua missão, a sua visão e os seus valores que você já tem definido hoje, vai olhar para os comentários que você tem no seu post, vai olhar para todas as informações que vêm do seu saque, todas as informações da sua área de vendas, todas as informações dos seus prescritores, tudo isso que você tem é informação da sua persona, do seu posicionamento, tá? Então, você vai colher todas essas informações. Ah, Jéssica, mas isso dá trabalho, sério? Sim. Se você quer atrair clientes que realmente vão se conectar com a sua marca, dá um trabalhinho no início, sim, tá? Então, depois de você fazer isso, como que você desenvolve esse processo todo? Eu vou minimizar isso aqui que está atrapalhando um pouquinho eu.
Primeiro de tudo, a primeira pergunta é, o que é a sua farmácia? Aqui, eu usei o exemplo de uma cliente minha, que é terapeuta capilar, que também é da área da saúde, que trabalha no segmento da beleza, só que ela não é só uma cabeleireira, ela oferece outras coisas, ela tem um outro diferencial no espaço dela. Então, a primeira coisa aqui é responder aquilo que torna você único. Lembra da diferenciação que eu mostrei lá no triângulo? Então, você vai escrever o que torna você único. Então, com todos esses dados que eu falei, pega o seu saque, pega todas as áreas, tudo que você tem de informação e pensa, o que me torna único? Por que as pessoas procuram a minha farmácia hoje? Por que as pessoas, os meus clientes no balcão me procuram ainda hoje? E aí, no caso da Aluri, que é o espaço dela, Aluri Hair Clínica Capilar, a gente criou da seguinte forma aqui, ó. Aluri Hair, a única clínica capilar que oferece tratamentos personalizados. Deixa eu, peraí, colocar para vocês acompanharem junto comigo. Ó, a primeira parte aqui é o quê? Você vai escrever. No caso da Giza, eu coloquei a única clínica de tratamentos capilares inovadores. Porque não é só tratar o cabelo, ela trata com equipamentos inovadores, todos os produtos dela, ela tem toda uma prática sustentável e vegana no atendimento dela, nos produtos que ela utiliza. Então, isso torna ela única dentro daquilo que ela faz. Pode ser que ela tenha outros concorrentes? Sim, pode ser que ela tenha outros concorrentes. Mas isso, na prática, isso diferencia ela. E mesmo que ela tenha outros concorrentes, ela precisa... Gente, só um minutinho que eu esqueci de desativar as notificações aqui, tá interferindo. E ela tem que destacar isso na comunicação dela para atrair as pessoas até o espaço dela, tá bom? Voltou para vocês aí a tela do exercício? Bom, a próxima pergunta é como? Como você faz o que você faz? Como você atende o seu cliente no balcão hoje? Como que você se comunica com seus clientes nas redes sociais? Como você interage com o seu cliente quando dá algum problema farmacotécnico, quando dá algum problema ali no saque? Como que você realiza isso? Como que você faz essa parte? No caso da Giza, eu coloquei o seguinte, depois de muitas conversas e muitas análises. Faz terapias capilares com equipamentos de última geração através de um atendimento personalizado. Então, se vocês conseguirem já ir respondendo aí, pelo menos uma ou duas pessoas, se quiserem colocar a resposta para eu dar minha opinião, também pode fazer, tá bom? Então, respondendo essa pergunta, deixa eu ver se tem alguma, não tem, né? Próximo passo é o quem. Quem? Para quem você fala, personalidade. No caso da Giza, do espaço dela, quando a gente começou a trabalhar todo esse processo da marca dela, nós identificamos que na história dela, nos valores dela, na trajetória dela, ela sempre buscou trabalhar a parte natural do cabelo da mulher. Ela tem um cabelo bem cacheado, o cabelo dela é afro, e ela é essa marca, ela é a representação desse espaço dela. Então, quando a gente começou a escrever tudo, a gente definiu que é para mulheres autênticas e fiéis ao seu estilo natural. E aqui a gente vai identificar já qual é o pertencimento que a gente oferece. Que tipo de sensação que a gente oferece para essas mulheres? Então, é uma pergunta que precisa ser respondida também. Onde? Que local que você está hoje? Que lugar que você está trabalhando? Que lugar que você atende? Né? Aonde fica localizada a sua farmácia? Esse posicionamento você pode utilizar depois de pronto para fazer um vídeo institucional, para falar um pouquinho mais diretamente com os seus clientes, para usar no balcão de uma forma mais adaptada, dizendo o que você faz, o que a sua farmácia oferece, tá? E o porquê. Esse porquê é o mais importante. O porquê tem a ver com pertencimento. O porquê e o quando tem a ver com a experiência do pertencimento. No caso da Gi, qual foi a nossa resposta? Por que as pessoas se associam à marca da Gi? Por que as pessoas procurariam o espaço Aluri Hair Spa? Clínica capilar, desculpa. Procurariam por quê? Porque são mulheres que enxergam o cabelo
como a alma do seu estilo e desejam fazer parte das mulheres empoderadas com seus cabelos naturais e com as suas patologias capilares tratadas. Ou seja, são mulheres modernas, agora a gente está falando de persona, são mulheres que entendem que o cabelo é tudo para elas, é importante para elas. Ela trabalha a autoestima da mulher e são mulheres que não querem só ter beleza, cabelo arrumadinho, bonitinho, cacheadinho, arrumadinho. Elas querem ter tudo que envolve a parte capilar resolvida na vida dela. Então, a Gi recebe lá mulheres com problemas de queda de cabelo, ela tem vários equipamentos para fazer a laser, microagulhamento, ela tem várias opções de tecnologia que ajudam essas mulheres a tratar essas patologias. E aqui é muito importante você saber responder o porquê, porque a partir daí você vai conseguir pensar numa comunicação para as redes sociais, como a Patrícia comentou aqui. Você vai se posicionar para uma comunidade específica, que é o que a gente precisa fazer de verdade a todo momento. E quando é o momento que está inserido a sua marca, o posicionamento da sua marca. No caso da Gi, aqui o momento é a era que a gente está vivendo já há alguns anos, do empoderamento feminino, da autenticidade feminina. Então, como eu descrevi essa parte aqui para ela? Em uma era onde a autenticidade feminina tornou-se uma expressão da liberdade de todos os estilos de cabelo. Ficou linda a frase, mas até chegar nessa frase, a gente teve todo um processo de análise. E como que ficou a apresentação do posicionamento de marca da Allure Hair Clínica Capilar? Eu vou ler para vocês. Vocês acompanhem se isso não aparece um vídeo institucional de um posicionamento de marca. Vamos lá. A Allure Hair Clínica Capilar é a única clínica de tratamentos capilares inovadores que faz terapia capilares com equipamentos de última geração através de um atendimento personalizado. Para mulheres autênticas e fiéis ao seu estilo natural, atua principalmente aqui em São Paulo, na região de Caieiras, e ela está aqui para atender as mulheres que enxergam o cabelo como a alma do seu estilo, que desejam fazer parte das mulheres empoderadas com seus cabelos naturais e as patologias capilares tratadas. Em uma era onde a autenticidade feminina tornou-se uma expressão da liberdade de todos os estilos de cabelo. Fala se não ficou bonito esse posicionamento de marca, gente. Quem gostou, escreve aí. Quero a participação de vocês. O farmacêutico não gosta muito de participar, né? Vocês estão quietinhos, eu gosto de interação. Ficou legal esse posicionamento dela? E aí, a partir desse posicionamento dela, a gente criou uma estratégia de campanha, de parceria, de influenciadores para auxiliar a divulgação e atrair, que no caso dela não é um balcão, atrair clientes, atrair essas mulheres para o espaço dela. Esse exercício eu utilizo em todos os meus atendimentos com os meus clientes. É a primeira etapa para a gente definir um posicionamento de marca, para depois pensar em comunicação e em vendas. Então, no caso do Dabi Pharma, deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Estamos quase chegando ao fim, tá? Fico feliz que gostaram. Ótimo. Se torna um vídeo institucional, né? Deixa eu voltar para o slide. E lá na Bifarma, o que a gente fez, né? Nós mudamos, ao longo desse tempo, testando, tendo uma metodologia mais ágil, a gente mudou muito a nossa estratégia. E aí, hoje, qual que é o nosso principal posicionamento de marca? Educar para transformar o estado de saúde da sociedade. Transformar seres humanos em protagonistas da saúde. Eu não peguei o exercício todo, tá? Porque senão ia ficar muito longo. Desenvolver a autorresponsabilidade do seu estado de saúde através da orientação, atenção farmacêutica e os serviços farmacêuticos. Então, se o meu foco, assim como a Andrea falou na outra aula dela, de compartilhar conhecimento, se o meu foco é educar para transformar o cliente para a saúde, as vendas, ela vem em segundo plano. Por mais que a venda sustente o negócio, ela vem em segundo plano. Então, eu vou trabalhar na minha experiência, na minha imagem projetada e percebida, para ela resultar essa venda final, que é o que eu espero
quando o cliente vai até o balcão, ou quando o cliente faz um pedido de uma fórmula na internet, ou quando esse cliente procura o farmacêutico nos canais que vocês têm aí de comunicação com o cliente. Então, no nosso caso, nós mudamos ao longo desses últimos anos. Ficou muito mais claro para a gente esse posicionamento ano passado, porque eu fui adquirindo outros conhecimentos, a gente foi testando e foi linkando, fazendo tipo um funil de etapas do nosso processo de construção de marca. Como que a gente fez isso? Eu peguei um slide do curso que a Natasha apresentou no domingo, porque os assuntos são bem parecidos, tá? Esse slide da Natasha mostra claramente o motivo do nosso posicionamento de marca. Nós começamos a ouvir melhor os clientes, começamos a entender o que a Natasha tinha para oferecer, o que o Thiago tinha para oferecer, o que a Jéssica tinha para oferecer, o que a Tamires e os outros farmacêuticos tinham para oferecer, e começamos a projetar isso de acordo com as devolutivas que a gente recebia nesses canais que eu falei para vocês analisarem. Então, aqui é o exemplo de uma cliente que nós fizemos uma campanha para o Dia dos Pais já focada nessa educação para a saúde. Essa campanha para o Dia dos Pais, o foco era falar de longevidade e o foco era falar sobre o Testofen. Claro que nós vamos falar sobre vendas no final, sempre. E com essa campanha nós atingimos também mulheres que estavam com problemas de desempenho sexual. Antes disso, nós tínhamos feito uma campanha desde a época do Dia das Mães, na época do mês dos namorados, com o KSM. Mas antes de falar do KSM, o nosso foco o tempo todo foi falar sobre o desempenho sexual, sobre a libido feminina. Então, esse comportamento que a gente teve, esse posicionamento de marca que educa, que instrui, que começa a falar sobre assuntos pertinentes para a nossa audiência, começou a trazer mais pessoas para validar que nós estávamos no caminho certo. Então, esse é o exemplo, que é uma cliente que colocou aqui, gente, eu tenho 55 anos, entrei na menopausa, e vou morrer, vou perder meu casamento, porque eu morri pro sexo. Meu casamento está quase acabando. Pensa só, é uma persona, tem todas as características aqui. Só que ela falou abertamente. Por que ela falou abertamente? Porque ela se sentiu confortável para falar sobre esse assunto conosco por conta da maneira como a gente se posicionou. Tá aparecendo o slide para vocês, né? Tô chegando no fim. Aqui, outro exemplo que a Natasha Jéssica, falou. tá sem slide. Meu Deus, ele tá aparecendo para mim? Peraí. O slide da persona não apareceu para vocês também? Não. Que horas que eu mudei a tela, gente? Agora tá. Desculpa, gente. Ó, esse aqui é o que eu tava falando sobre a persona, tá? Então, esse é um depoimento que validou o posicionamento que a gente começou a construir com base em tudo que a gente estava analisando, que eu comentei agora há pouco. O que a Natasha tem para oferecer, o que tem para o Thiago oferecer, e foi assim que a gente foi ajustando o nosso posicionamento, tá? Então, ela estava questionando essa questão, questionando não, ela mandou aqui, ó, emoji, ela estava chorando, desesperada, querendo ajuda para salvar o casamento dela. Então, essa experiência de salvar o casamento dela é o que vai gerar memória muscular. Quando a gente conseguir fazer com que essa cliente tenha uma satisfação na relação sexual e ela consiga satisfazer o parceiro dela, nós, como farmácias de manipulação, estamos educando e transformando a saúde dessa cliente, fazendo com que ela tenha uma experiência incrível conosco, uma memória muscular e que vai fazer o quê? Fazer com que ela retorne, que ela compre mais vezes e divulgue o nosso produto para mais pessoas. É um caminho bem, sim, lento, um passinho de cada vez. Outra forma de escutar é o balcão mesmo. Quando a gente fez a campanha do Dia dos Pais, eu tinha realizado um treinamento com os farmacêuticos junto com a Tamires sobre o Testofen, e eu pedi para os farmacêuticos me falarem quais eram as principais queixas que eles ouviam no balcão. Aqui foi um caso de uma cliente que participou de uma live com a Natasha, que viu lá a live e começou a compartilhar a situação dela ali. Isso acontece muito com a gente, com os farmacêuticos no Instagram e direto com cada funcionário que trabalha ali. E os nossos farmacêuticos ali no balcão, eles recebem várias informações. Então, eu peguei tudo que eles me informaram e falei, opa, para falar do Testofen, eu preciso falar de outras questões também. Então, nós vamos se posicionar falando sobre a saúde do homem de uma forma diferente. E aí foi quando a gente criou
um posicionamento totalmente diferente do que nós estávamos acostumados a fazer. E os clientes começaram a nos procurar com foco naquilo que a gente começou a oferecer. Então, o nosso foco hoje é trazer essa memória muscular, essa autoridade da nossa imagem projetada de uma farmácia que tem inovação, que tem formas farmacêuticas inovadoras. Então, eu estou com um foco muito forte de treinamento interno com a nossa equipe, junto com a Tamires e junto com a equipe de vendas, que o drink da beleza, o drink do Morozil, a geleia do Morozil, porque a gente percebeu nesse teste, nessa mentalidade ágil nas redes sociais, que o cliente do Instagram, ele está interessado em coisas novas. Eu tenho clientes mais velhos, clientes que estão buscando outros tipos de tratamento em outros canais. Tenho. Para esses clientes, eu vou lá no WhatsApp, eu mando mensagens padronizadas de acordo com aquele cliente precisa, mas na rede social, onde é minha vitrine, onde eu sou visto, os clientes estão procurando mais inovação, é um outro tipo de persona, então eu vou focar isso. E aí, quando eu falei para vocês sobre o posicionamento de educar, todo mundo agora está falando sobre emagrecimento, né? Todo mundo está falando, os fornecedores vão ficar bravos comigo, todo mundo está falando, ai, agora é o momento, o pessoal engordou na pandemia, engordou. Se a gente nadar contra a maré de falar sobre emagrecimento e começar a falar sobre saúde, sobre ser saudável, a mentalidade do cliente em relação à farmácia vai ser totalmente diferente. E foi isso que nós decidimos fazer, e é um grande desafio fazer isso. Falar de uma farmácia que vende produtos para emagrecimento e não falar de emagrecimento. É um grande desafio, mas nós decidimos nos posicionar naquele sentido de educar e transformar a pessoa. E a saúde não é só a saúde física, é também a saúde mental. Então, aqui alguns posts que nós começamos a criar, falando sobre beleza, falando que padrão de beleza não deve ser seguido, falando que a mulher tem que se amar como ela é, o corpo dela, a maneira como ela tem lá os seus cachos naturais. Nós começamos a criar esse caminho de posicionamento de marca para educar e transformar o cliente. Isso aqui é algum dos posts que foram publicados, principalmente agora nesse último mês por conta do Setembro Amarelo. As campanhas, como eu disse para vocês, no Dia dos Pais, que também a Ana mostrou no slide dela. Então, essas campanhas não foram só nas redes sociais, nós trabalhamos todo o nosso time interno, trabalhamos nossos prescritores, trabalhamos a nossa equipe de vendas, todas na mesma linguagem para atingir o cliente. E aí, como eu disse a vocês, ficar atento ao comportamento do consumidor. Eu fiquei muito atenta a tudo que estava acontecendo nesse período e comecei a trazer para a manipulação um conteúdo mais criativo, porque eu percebi que as pessoas, nesse período da pandemia, elas queriam se distanciar do sofrimento. Então, trazendo conteúdo mais divertido, mais criativo, mais alegre, fazia uma conexão totalmente diferente do que a gente estava fazendo. Então, tem os vídeos aqui, o Thiago acabou fazendo TikTok, eu também fiz vários TikTok, Natasha também. Todos nós começamos a trabalhar de uma forma mais divertida. E eu sei que é um baita desafio para a área da saúde, que é uma área formal, que é uma área séria, com falar sobre saúde é algo sério, mas a gente pode falar de uma forma mais descontraída. Teve as outras campanhas que a gente fez com data comemorativa, nós fizemos várias parcerias com influenciadores que estão congruentes com a nossa marca, que isso é extremamente importante. Então, hoje nós temos aí em torno de 5 influenciadores que são farmacêuticos e empreendedores, que gostam, que compram a nossa ideia e que hoje estão promovendo a marca da Bifarm, também promovendo o próprio estabelecimento deles como farmacêutico esteta e outros aí. Então, esses farmacêuticos hoje, tem dias que eu nem preciso fazer stories, porque eu tenho tanta prova social dos clientes deles consumindo os nossos produtos, que eu nem preciso fazer stories. E isso eu gero o quê? Posicionamento de marca, imagem projetada, percepção da minha marca, para o cliente ter interesse e entender que eu sou autoridade naquele produto e que eu posso oferecer uma coisa para ele diferente. Aqui, gente, é a parte mais legal de tudo isso, que em outro momento, né, como o tempo é muito curto, eu já ultrapassei demais, vou ser expulsa da próxima vez, eu nem vou ser convidada, talvez.
Aqui é a estrutura, e era uma estrutura muito recente. Estou mostrando para vocês algo novinho, fresquinho, que a gente criou nesse ano da pandemia e que deu super certo. Conseguimos alavancar muito mais a venda do KSM, conseguimos alavancar as vendas do Testofen, conseguimos alavancar a venda do chocolate, do Chocolife e dos drinks, porque nós criamos essa estrutura. Essa estrutura não aconteceu de um dia para o outro? Não. Eu fui testando, eu não tinha feito essa estrutura. Eu testei, fui acreditando naquilo que eu achava que era certo como estratégia de marca. E fui desenvolvendo e fui vendo que estava dando certo. Só um minutinho, peraí. Caiu aqui meu celular e bateu na tela. Então, eu fui testando tudo aquilo que eu achava que era certo e que ia atrair o cliente para o balcão, que ia atrair o cliente nas redes sociais e também para a nossa área de vendas. Quais foram as ações? Primeiro, eu definia o planejamento, como a gente ia comunicar, quais ações, quais seriam as campanhas, em paralelo com a Tamires, da área de pesquisa e desenvolvimento. A partir daí, nós criamos várias parcerias de live com os fornecedores específicos daquele produto, daquela campanha, né? Planos de incentivo para o nosso time, né? Então, você, como farmacêutico proprietário, precisa criar um plano de incentivo para a sua equipe, principalmente os que estão no balcão. Fizemos várias parcerias com influenciadores digitais. Hoje, por exemplo, o Keka é o nosso principal influenciador do Testofen, e o foco dele é trabalhar justamente com a galera ali que é atleta. Então, a gente conseguiu fazer uma parceria com uma pessoa que se apaixonou pelo produto, consome o produto e fala do produto de forma muito natural, engraçada e divertida. Então, a gente conseguiu se posicionar para essa comunidade de atletas, né? Nas mídias sociais, as interações com a audiência e os posts, todos linkados com a educação para a saúde. Então, quando a gente criou esse fluxo, que vai ter que ser assim, vamos seguir assim, a nossa energia, a nossa força de educação para a saúde, com foco também em vendas, é essa, todos os canais, todos os stakeholders vão seguir o mesmo procedimento. Farmacêutico do balcão, o vendedor, o prescritor e as redes sociais. Esse é o caminho que hoje nós estamos utilizando na Bifarma. O meu tempo, eu sei que ele já excedeu demais, 5h30. Esse conteúdo, gente, é um conteúdo muito longo, ele é um conteúdo muito extenso, assim, para a gente falar somente em 1 hora, né? Mas eu tentei aqui mostrar um pouco do que vem antes de chegar no balcão. A proposta era essa, como eu faço para atrair esse cliente? Eu gosto muito de trabalhar com a essência das coisas. Então, eu preciso entender de tudo isso que vem antes, porque o meu cliente vai se associar a isso. Eu sempre falo para os farmacêuticos na Bifarma, o cliente, ele não vai comprar o ativo, ele não vai comprar o Morozil aqui, o cliente não vai comprar o Morozil, o cliente vai comprar a geleia do Morozil, a geleia que oferece para ele uma experiência de transformação de saúde. Então, na hora que eu for comunicar isso, eu tenho que vender isso. E para fechar a nossa aula aqui, depois eu vou ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, eu quero compartilhar com vocês o vídeo que nós trabalhamos muito a questão do KSM, né? E do Nutelin junto. Deixa eu mostrar, deixa eu achar aqui onde eu coloquei o vídeo. Ele tá aqui no Instagram. Ah, tá pronto já aqui no Instagram da Bifarma. Tá aparecendo, Gabriel, o vídeo? Tá sim, Jéssica. Ótimo. E o áudio? Diga. O áudio saiu? Só o slide, Jéssica. Achei que era o vídeo no slide. Peraí. Eu vou sair, vou entrar de novo. Eu vou sair aqui e vou entrar no vídeo de novo. Vou apertar o play. Dia Mundial do Chocolate é dia de comer chocolate. Não pode. Não. É livre de lactose, livre de açúcar? Nem sabe, né? Tá ajudando sua saúde? Sabia que não. Vem comigo que eu vou te mostrar uma coisa.
Imagine um chocolate vegano, funcional, que pode ser associado a outros ativos e trazer vários benefícios para sua saúde. É verdade! Nesse caso, estamos associando o KSM66, que vai ajudar no aumento da libido, vai melhorar o desempenho e a função sexual, manter os níveis saudáveis da testosterona e muito mais. Além de tudo isso, você pode associar outros ativos, por exemplo, para suplementação de proteína, caso você malhe, associar ativos para uma fórmula da beleza e muito mais. Gostoso, né? Bora garantir o seu? Deu para ouvir? Deu certo, passou certinho, Jéssica. Ótimo. Esse é um exemplo, gente, de um vídeo que nós trabalhamos a questão da criatividade, a questão da dor da persona que apresentou para a gente. A ideia era despertar o interesse do nosso processo de manipulação, de como que funciona o nosso processo de manipulação e educar esse cliente que existe várias formas farmacêuticas que ele pode nos procurar para desenvolver essas soluções. E a nossa ideia é repetição, repetir a todo momento de forma diferente esse conteúdo de educação para a saúde. E com isso as pessoas estão procurando os nossos farmacêuticos para fazer prescrição do Nutelin, para fazer prescrição do KSM, do Testofen, do Drink, que são os principais produtos que nós linkamos, são os principais produtos que nós linkamos com o nosso posicionamento de marca nesse momento, que é a longevidade, né? Que é ajudar as mulheres também com problema de saúde sexual, ajudar os homens também nessa parte e na parte da saúde mental também. Bom, basicamente era isso que eu gostaria de oferecer para vocês. Eu sei que a gente teve alguns contratempos aí de compartilhar a tela, teve a minha cachorra, essa é a vida real, essa é a marca, né, sendo realmente projetada em todos os sentidos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida em relação ao que eu falei, podem perguntar. E eu só queria deixar uma frase que eu gosto muito, que é uma frase que me representa, que é: a marca de uma empresa é como a reputação de uma pessoa. Ganha-se reputação tentando fazer bem as coisas difíceis. Então, nunca vai ser fácil, assim como não foi. Tive vários contratempos agora durante a apresentação, no Zoom, tudo. Fiquei também nervosa, que é a minha primeira experiência aqui com a Consulfarma, é muito normal, somos seres humanos. E dentro da farmácia eu sei que tem vários desafios, tem turnover, tem entrega, tem erro de produção, tem um monte de coisa que faz com que a farmácia viva vários desafios. Mas essa reputação é justamente essa. Fazer com que essas coisas, com essas dificuldades do dia a dia, nos fortaleçam e ofereçam de verdade o nosso posicionamento para o nosso cliente. Se a sua marca for uma marca mais humanizada, se a sua marca for uma marca que mostre esses bastidores, as pessoas vão te associar dessa maneira e vão se interessar pelo seu produto. Basicamente, essa mensagem que eu queria transmitir para vocês. Estou à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Esse aqui é o meu Instagram, para quem não me conhece, para começar a me seguir, para se conectar com essa mulher surtada, empoderada, cheia de conhecimento e conteúdo, que está disposta a ajudar várias pessoas a evoluírem tanto na carreira quanto nos negócios, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Tem alguma pergunta? Jéssica, a Laura perguntou se tem como disponibilizar o material. Sim, Laura, sim. Tem sim. Tem sim como disponibilizar o material. O Gabriel conseguiu compartilhar com vocês aqui o arquivo do desafio, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me procurar. Deixei aqui o meu e-mail, meu telefone de contato, mas eu respondo, assim, prontamente lá no meu Instagram também, se quiser me chamar, tá? Agradeço. Muito obrigada, Laura. Fico feliz que tenha gostado. Simone, obrigada pela sua participação também. Eu sei que durante a semana é um baita desafio a gente conseguir acompanhar todos os conteúdos, né? A gente está escutando a aula, trabalhando ao mesmo tempo. Também fiz isso vários dias. Fico feliz que vocês curtiram
Gratidão a todos vocês, obrigada mesmo. A gente se encontra aí pelas redes sociais, espero ter agregado e bora fazer com que os clientes reconheçam o nosso segmento, fazer com que os clientes entendam que o nosso papel é promover saúde, né? Cada farmácia com o seu posicionamento de marca, com a sua proposta única de valor. É isso aí. Obrigada, gente. Vou tirar a tela aqui, tá?